Oi, gente! Amazônia no Ar, o nosso podcast para falar sobre todas as questões da nossa Amazônia. Afinal, a gente precisava desse espaço, né? A gente precisava ocupar esse espaço. E hoje, quem vai conversar aqui com a gente é o Rodrigo Rodrigues, que é doutor em engenharia civil na área de saneamento ambiental e recursos hídricos e professor. Eu queria muito conversar com o Rodrigo, porque o Rodrigo tem coisas para trazer para a gente sobre a nossa relação com as nossas águas. Quando a gente fala de Amazônia, Rodrigo, a gente está falando da maior bacia hidrográfica do mundo. E aí, quando a gente abre os números de saneamento e esgotamento da população, quando a gente olha para um dia de chuva numa capital como Belém e vê a cidade toda alagada, a gente vê um contrassenso. Né? Então, como é que uma cidade cercada por águas, como Belém do Pará, pode lidar de uma forma tão precária com os seus recursos hídricos? E aí a pergunta é, afinal de contas, será que tem uma solução para todos esses problemas que a gente vive? E como são muitos, eu vou começar pontuando. Vamos lá, vamos falar primeiro, Rodrigo, dessa questão dos alagamentos que acontecem em Belém. Sai ano, entra ano, sai gestor, entra gestor, a nossa cidade continua alagando. Eu, como repórter, já me deparei com situações assim muito delicadas de ruas em que as pessoas não conseguem sair das suas ruas depois de uma chuva porque está tudo alagado. Não conseguem mesmo, elas precisam esperar para poder sair de casa. Que problema é esse que a gente vive? Bom, primeiro agradecer o convite, Mari. Sempre é bom conversar sobre saneamento. Aí eu já volto uma pergunta. Se Belém tivesse um sistema de drenagem todo adequado, a cidade alagaria? O que tu acha? Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque aí é quando a gente vê a nossa cidade cercada por rios, né? A gente não sabe qual que é a relação dessas inundações, desses alagamentos com esse nível, né? Esse nível das nossas águas. E aí, assim, é uma pergunta que a gente não sabe responder, né? Eu não sei responder e acho que a população também não sabe. Aí a gente já tem mais um questionamento, uma diferença entre o que é inundação e o que é alagamento. Mas a resposta para a primeira pergunta é: alagaria. Por mais que o sistema de drenagem seja perfeito, ele é dimensionado para um padrão de chuva. E um padrão de chuva é o que a gente consegue prever através dos dados de chuva que a gente tem do passado. Então a gente vai analisar como é que funcionavam todas as chuvas no passado, verificar quais são as chuvas mais frequentes. Então, nos últimos 50 anos, eu tenho esses dados de chuva e o padrão de chuva mais frequente era esse. E eu vou dimensionar o meu sistema de drenagem para esse padrão de chuva mais frequente. Quando acontecer uma chuva que ela é mais forte do que aquele padrão mais frequente, eu estou sujeito a alagamento. Vai alagar. Vai alagar. Tá. O sistema de drenagem ele vai ficar sobrecarregado. Tá. Por que isso acontece? Por um item que é o dimensionamento econômico. Eu não posso dimensionar para a chuva do dilúvio. Aquela chuva que acontece a cada milênio, a cada 1000 anos. Então você não pode trabalhar com o que não é a referência Exato. mais ordinária. Dimensionar o sistema de drenagem, ele é dimensionado pensando em garantir a qualidade de vida para a população. Ele é pensado em garantir a qualidade para o trânsito. O trânsito é impactado diretamente quando tem alagamento. Para o comércio, para a questão de saúde. Então, eu vou procurar economicamente qual é o padrão de chuva, o padrão de alagamento, digamos assim, ou o padrão de análise mais adequado para que eu consiga salvaguardar entre todos esses fatores que são envolvidos. Agora, eu posso achar nos meus dados que a chuva mais forte que ocorreu em Belém é uma chuva que em 1 hora choveu 200 milímetros. E ela só aconteceu uma vez. Aí eu vou lá e dimensiono o meu sistema para essa chuva. Significa que para todas as chuvas que eu encontrei, eu dimensionei para maior. Só que a gente também não controla a natureza. Essa chuva que aconteceu uma vez em 50 anos, ela pode acontecer amanhã de novo. E pode acontecer, além de amanhã, pode acontecer depois de amanhã de novo. Tá, mas então, significa... o caso de Belém não é esse, né? Mas aí significa que tem uma aleatoriedade também na forma que ocorrem os eventos de chuva. Belém sofre com os alagamentos, com a questão das inundações
e muito também por questão dos sistemas de drenagem terem algum tipo de impacto que reduzam sua capacidade. Então, digamos o seguinte, eu dimensionei o sistema de drenagem em Belém para um padrão de chuva, mas não foi feita a manutenção, não foi feita a remoção do lixo, o lixo caiu na rede de drenagem e entupiu, não foi feita a varrição da rua, então aquela poeira do asfalto que fica na sarjeta caiu dentro da rede, e tudo isso foi fazendo com que o diâmetro da galeria, que era 1, fosse diminuindo e reduzisse a capacidade. É como se fosse ficando entupido. Foi ficando cada vez mais entupido, uma chuva fraca que não deveria alagar nada, ela vai lá e acaba alagando, porque o sistema não tem mais capacidade. Então existem muitos fatores associados dentro do processo. Tá, mas no caso de Belém, a gente vê que isso acontece com a frequência de praticamente todos os dias. Todos os dias você tem uma chuvinha além da conta e você tem ali regiões que alagam, como por exemplo, as periferias, ou se você for ali na Braja Aguiar, na esquina com a Quintino, também acontece esse alagamento. Então, o que acontece em Belém? São sistemas obsoletos. A gente precisa reestruturar esses sistemas de drenagem. O que acontece em Belém? Primeiro, para fazer o sistema de drenagem, a gente tem que analisar como é que está o solo. Se o solo é permeável, se ele é impermeável, se eu tenho uma área com árvores, florestas, campos, ou se eu tenho uma área que é só concreto e asfalto. Como é que é o nosso solo? Dependendo do bairro, a gente tem bairros que são já em torno de 70% impermeáveis. Impermeáveis. Então, 70% da área do bairro já é impermeável. Tem bairro que já chega a 90%. Assim como tem outras áreas que são mais distantes do centro, que estão ali por volta de 30% a 40% de permeabilização. Então, significa o quê? Que quanto mais impermeável é o solo, mais água vai deixar de infiltrar no solo para escorrer superficialmente. Então não é uma coisa boa, né? Já não é tão bom. Entendi. Por quê? Porque se tem muita água escorrendo superficialmente, eu preciso de sistemas de drenagem maiores para dar conta dessa água. Por quê? Porque eu estou perdendo água que poderia estar infiltrando no solo para a água que vai para o sistema de drenagem. Quais são os bairros com essa característica mais acentuada? Ou seja, quais são os bairros que têm um solo com maior propensão de alagamento? Os bairros centrais acontecem, certo? Pensando no solo, na impermeabilização do solo. Então, todos os bairros que já são muito urbanizados. Nazaré, o Marizal, é normal a gente ter essa situação. Mas aí vai falar assim, Rodrigo, na periferia não alaga. Alaga também. Mas aí já não é essa a questão. É questão de falta de sistemas de drenagem ou de sistemas de drenagem também obsoletos. Então, na periferia, a gente vai encontrar áreas que são muito verdes ainda. Muitas vezes até aquele problema da rua que não é asfaltada, que fica na lama e tudo mais, que alaga igualmente um bairro do centro da cidade. Então, chegou a hora, de repente, eu vejo agora que tem um movimento em torno do plano diretor da cidade, de modernizar, tirar todos esses sistemas de drenagem obsoletos e parar de pensar também na questão da urbanização excessiva. Então, eu estou na periferia, o meu primeiro pensamento é que eu quero minha rua asfaltada. O asfalto é o melhor caminho, o asfalto vai trazer mais modernização, mais qualidade, vai trazer mais negócios e tudo mais. Enquanto outras cidades no Brasil já notaram que isso não é verdade. Tem várias formas de pavimentar que não seja o asfalto, que tem a mesma qualidade com relação ao trânsito, que são melhores ainda com relação à temperatura e estão funcionando muito bem. Mas eu creio que Belém ainda é um paradigma a população ter uma visão de que asfaltar é melhor. Como é que tu imaginas, como é que tu imaginas essa solução desse problema? Porque para quem está ouvindo a gente falar agora, para quem está acompanhando a gente, para quem vive nessa realidade, dessa metrópole que é Belém, com esse problema de alagamento, como é que tu vês uma solução para esse problema? O problema ele tem que ser encarado como um item de ação de Estado. Um plano de 20 anos, vamos pensar, pequeno ainda, porque apesar de ser muito tempo, 20 anos é um terço da vida da maior parte da população do mundo, mas 20 anos, não importa o governo que passar nesses 20 anos, ele tem que seguir essa cartilha para que as coisas sejam ajustadas. Então é um plano de Estado. Para drenagem, para esgoto, para água, para resíduos,
tudo ser planejado para que não haja descontinuidade. Nenhuma gestão fez um plano diretor como esse? O problema é a descontinuidade. Então, as gestões passadas fizeram planos de saneamento, houve um plano de saneamento incompleto em gestões passadas, que só abordava água e esgoto, e agora também já tem um plano mais atual, que ele já aborda as 4 vertentes de saneamento: água, esgoto, drenagem e resíduo. Mas, enquanto não houver continuidade no processo da gestão desses planos, não funciona. É como se cada um quisesse deixar sua marca, O seu legado. não é? Mas só que o seu legado, de repente, não é o que foi estudado para ser o legado da cidade. Me responde uma coisa. Isso não tem muito a ver com a questão do político querer se reeleger e ele vai fazendo as obras que são mais visíveis, como por exemplo, vai jogar asfalto, porque aí você vê que o asfalto chega na sua rua, né? Só que você não está vendo que por debaixo desse asfalto o negócio está todo engendrado ali, está todo cheio de problema. Faz sentido? Faz total sentido. É justamente talvez essa política que foi criada, ela foi um mal gerado para a população. Acabei de te dizer, em Belém é comum a população ansiar por asfalto, porque ela já tem em mente que onde o asfalto chega o desenvolvimento socioeconômico para o local. Existiram gestões passadas de prefeitos que eram verdadeiras fábricas de asfalto funcionando na cidade. Periferia sendo asfaltada e, ao mesmo tempo, asfalto sem drenagem. Inclusive com asfalto Né? superfaturado. Não, isso nem Nesse mérito nem a gente não vai entrar agora. Exato, mas se for parar para pensar, além de superfaturado, sem drenagem. Então, se tu asfalta uma área e não drena, você está fazendo com que mais água caminhe pela superfície e não tenha para onde ir. Gera alagamento. Desculpa, Cortou? só para te... Porque não, a gente vai cortar agora, mas tu te encostou. Tô aqui muito para trás, tá? É porque eu tô sentindo... Não, te posiciona uma... Eu vou ficar bem aqui, confortável, eu vou tá? ficar amassada aqui, que aí eu não tenho como me mexer. Não, porque o áudio foi embora. Tá, Já ótimo. postou, o áudio foi embora. Perdão. Tá, Imagina, amigo. Pode cortar mesmo. Então, vou retomar. Tá, e tu estava me falando que, então, desse asfalto que vai sendo jogado sem drenagem. O que esse asfalto, de qualquer jeito jogado na rua, o que ele ocasiona para a vida da população? Ele vai aumentar a possibilidade de alagamentos naquela área. Se eu tenho uma área asfaltada, eu vou ter mais água caminhando pela superfície do solo, e se eu não tenho drenagem, essa água vai se acumular nos pontos mais baixos, que não necessariamente é o local mais adequado, né? É uma questão de salubridade. Então, se você tem água acumulada em locais inadequados, essa água ela se torna insalubre. Se ela é insalubre, ela vai trazer algum malefício em termos de saúde para a população. Ou seja, então, em muitos casos, esse asfalto maquiagem, que muitos políticos usam em época de campanha, ele é mais prejudicial do que o não ter asfalto? Sim, sem dúvida. Até porque o parâmetro não é não ter asfalto e ter asfalto. Existem várias outras formas de ter pavimento. Pavimento com concreto poroso, pavimento em blocos, em bloquetes, em paralelepípedos. Existe uma série de outros tipos de pavimentos que podem ser empregados. Pavimento natural. Tem áreas, nas ilhas, por exemplo, que é comum. Tô lá em Algodoal. A gente anda em ruas de Algodoal que são de terra e vegetação e anda bem. E tu Né? achas... Mas lógico que para a ilha é uma realidade, para a cidade é Isso que eu outra te realidade. isso que eu Né? te perguntar. Não é o caso. Agora, a gente consegue adequar um meio termo que não seja o asfalto. A universidade está cheia de pesquisa disso. Tem diversas pesquisas na universidade hoje mostrando a funcionalidade dos pavimentos porosos para a cidade. Eu tive a oportunidade de participar de bancas nesse sentido. Então, pesquisa não falta. O que falta é o interesse em investir e mudar, né? E por que essas pesquisas não chegam até os gestores públicos? E por que os gestores públicos continuam fazendo essas obras que é só para a população olhar e que não tem esse resultado efetivo que a gente espera? De repente chega. Chega, Mari, mas eu acho que existe um lobby, né, também em tudo isso. O custo para o interesse de uma empresa que trabalha com asfalto pode ser mais interessante a nível político do que para alguém que vai trabalhar com uma tecnologia inovadora e tudo mais. A gente entende também que hoje algumas tecnologias inovadoras elas ainda são caras. É necessário ainda investir mais em pesquisas para tentar tornar mais acessíveis
esses números em termos de valores e recursos. Então, chega assim. Eu acho que chega. A grande questão é realmente tornar mais interessante do que o que já está ali, de repente, concretizado, né, entre aspas. Tu terias, assim, sobre essas questões dos alagamentos, como você já fez parte da Promabem, você é um pesquisador, hoje doutor, né, em engenharia civil e saneamento ambiental. Tu tens uma perspectiva positiva sobre essa questão dos alagamentos, assim, uma solução em curso? Tu enxergas? Não, não. Primeiro, o seguinte, quando a gente fala em alagamento, a gente tem que pensar em bacias hidrográficas. Então, cada bacia hidrográfica tem que ser estudada e tem que ser aplicada a sua devida solução. Então, a solução para a Estrada Nova, ela não é a mesma solução para o Tucunduba, que não é a mesma solução para Tamandaré, que não é a mesma solução para o Reduto e por aí vai. Cada local tem que ser analisado, estudado de ponta a ponta para saber se o que vai ser implementado ali realmente vai atender. A gente falou ainda há pouco sobre a questão do período de retorno, né? Que é aquele dado que eu te disse, projetar dentro de uma frequência. Então, projetar dentro de uma frequência na área tal pode funcionar, mas pode não funcionar em outra área. Quando eu falo isso, nós avançamos. Existe, por exemplo, hoje o plano diretor de drenagem urbana que já mapeou as bacias hidrográficas de Belém. A gente passou anos trabalhando com um mapa de 14 bacias hidrográficas que nem eram reais. Eram bacias de gestão mesmo assim. Vamos separar as áreas e a gente vai gerindo as áreas dessa forma. Hoje, a gente tem 47, salvo engano, bacias implementadas no plano diretor. Posso estar enganado com o número, não lembro se são 43 ou 47. Mas tem as bacias hidrográficas todas definidas, prontas ali, olha, agora a gente já tem onde investir em termos geográfico, em termos fisiográfico. Agora a gente tem que analisar quais são as soluções para cada um desses locais que sofrem com algum tipo de problema. O que eu não enxergo ainda como uma solução de futuro é porque eu sei que haverá descontinuidade. Então, hoje está sendo investido milhões de reais na Estrada Nova, milhões de reais no Tucunduba. Mas quando a gente tem um plano diretor, isso não é talvez um mecanismo legal para que a próxima gestão dê continuidade? Não, sem dúvida, mas quando foi que funcionou? Porque o plano diretor de Belém, ele não é de 2020 nem de 2010, ele é muito antigo, né? Então, assim, a gente precisa realmente de comitê de gestão de bacias hidrográficas, digamos assim. Bacia Urbana do Tucunduba. A gente tem ONGs, a gente tem associação de moradores envolvidas, a gente tem o governo do estado, tem a prefeitura, tem empresas privadas. Mas se muda a gestão pública hoje, o que me garante que as associações e as ONGs, os moradores que estão hoje sendo assistidos nesse padrão, que eles vão continuar sendo assistidos? A gente não tem nada, nenhum instrumento que garanta isso. E talvez o próprio interesse político do próximo gestor, se vier Pode um ser próximo gestor, diferente. pode ser diferente. Pode ser né? diferente. Então isso é muito perigoso nesse aspecto. E isso me leva a descrer em soluções que realmente sejam soluções que funcionem a longo prazo. Não existe planejamento para drenagem, para esgoto, para água, para resíduo que seja a curto prazo. Não existe. Não existe. Nada, então, que vá ser resolvido daqui a 2 anos. Não existe. Não existe nada que vá ser gerido e resolvido numa gestão de 4 anos. Ou as coisas estão funcionando e uma gestão de 4 anos ela vai fazer a manutenção para que continue funcionando, ou essa gestão vai ver algo funcionando e vai mexer e vai desandar as coisas, ou a gente vai encontrar um ambiente com tudo bagunçado e uma gestão de 4 anos que vai tentar arrumar para fazer com que as próximas gestões sigam tentando manter arrumado. Agora, não tem uma solução que eu te diga, olha, vamos investir dessa forma que daqui a 2 anos Belém vai sair de 17% de atendimento de coisa tal para 50%. Não existe. Boa notícia tu não tem para dar pra gente. Não é nenhuma questão de boa notícia. Eu creio que precisa que a população se prepare. Está chegando uma COP. E muito se discute do legado da COP. Mas eu acho que o que estão pensando de legado da COP?
Me diz, enquanto jornalista, quando tu conversa com alguém, Ei, a entrevista é para mim ou é para ti? o que é que eles encaram como legado para a COP? Porque eu, enquanto engenheiro sanitarista, eu quero que os legados sejam voltados para a infraestrutura de saneamento. Sim. Mas são diversos interesses. Tem gente pensando em hotelaria. Eu sou dono de hotel, eu quero que a cidade fique no auge do turismo durante todos os anos. Eu sou da gastronomia, eu quero que a cidade também seja repleta nos períodos de turismo, para que... Então, cada um vai ter uma vertente que vai puxar a sardinha na hora de analisar o que é o legado. Mas o legado só pode ser aquilo que vai impactar positivamente a vida da população. Então, a gente, quando conversa com a população, inclusive quando eu estive agora na COP28, eu tentei trazer muito isso, assim, que o mais importante é que a população entenda o que quer da COP, né? Então, quando a gente fala dessas questões dos alagamentos, gente, é um problema recorrente na vida das pessoas e que atrapalha a vida de todo mundo. A gente sabe o quanto a população, em especial a população mais pobre, sofre com essa problemática. Então, tem a gente tem dados aqui dessa nossa relação com as águas, mas aí eu quero que tu expliques para a gente qual que é a relação de Belém ser uma cidade cercada por águas. A gente é quase uma ilha, né? Uhum. A gente não é uma ilha por um trechinho ali de terra. Então, qual que é a relação dessas nossas águas, de sermos uma cidade, uma metrópole da Amazônia cercada por rios e dos nossos alagamentos? Assim, a gente enxerga pela quantidade da água. Então, em termos de quantidade, a gente tem água como não tem lugar nenhum no mundo. Quem quiser ir na orla da cidade, ali na confluência do Guamá com a Baía do Guajará, quem tiver Coraci, Mosqueiro, Outeiro, quem tiver na Universidade Federal do Pará vai encontrar a água beça, né? A primeira questão que a gente pode comentar é a questão do acesso à água. O que é mais estranho é ser uma cidade que é uma península com várias ilhas e não ter acesso à água. Se a gente vê agora, no horário que está gravando aqui, quantos belenenses agora não estão ligando suas torneiras e não tem água? Fala pra gente o que é esse acesso à água, que é importante que a gente entenda. O acesso à água é que essa água, a gente cercado por esse manancial, né, de recurso hídrico, e ainda assim tem gente que não tem torneira, se abrir a Exato. torneira. Qual que é essa parcela da população? A questão do acesso está ligada à qualidade da água, né? A gente fala hoje, pelos números oficiais, que de metade a 70% da população é atendida por sistemas de abastecimento de água. Então, a gente está falando de pelo menos 30% da população não tem água nas torneiras. Ponto. Primeira questão. E não ter água nas torneiras é a primeira questão. Só que, lembra, quantidade, qualidade e o acesso à água. O acesso à água, ele só é válido se essa água que a gente tem em quantidade, ela também tem qualidade. Se chega água insalubre na tua casa, não potável, tu vai poder fazer o quê? Lavar o pátio, limpar alguma coisa, mas não vai poder tomar banho, não vai poder beber. Não estou indicando ninguém beber água da torneira, mas usar para fins de filtrar e tudo mais para poder utilizar como consumo, né? Mas existem lugares do mundo que você toma água da torneira, que a água da torneira é potável. É outro padrão, inclusive a qualidade da tubulação influencia. Belém hoje investiu muito no tratamento das águas, lá no sistema Bolonha. E também tem investido muito na troca de tubulações das adutoras. Mas só que a rede é velha. Então, tu colocar água limpa numa rede contaminada velha, tu suja a água, entendeu? Então, são caminhos assim que a gente realmente precisa se ajustar. Mas existe um esforço técnico muito grande também para solucionar esses problemas. Isso é inegável. Quando a gente falou em legado da COP, existe o legado dos engenheiros sanitaristas. E existem engenheiros sanitaristas em todos os que são órgãos aí associados a saneamento e meio ambiente. A COSAMPA não é diferente. E na COSAMPA eu falo porque tenho muitos colegas profissionais ali que se dedicam a buscar melhorias e falo tranquilamente, sem ouvir deles, que só não avançam mais por questões políticas. Mas se dependesse de gestão técnica, a gente teria uma realidade completamente diferente. Essa água que não chega com qualidade para a população, né? Então vamos falar dessas nossas águas. Quando a gente olha para os nossos rios, ontem eu estava lá no
no Cumbu, e aí olhei para aquela abundância de água que a gente vive, que é uma abundância, assim, gente, é uma bênção da natureza. Mas, quando você para pensar no nosso tratamento de esgoto, e quando a gente coloca aqui esse número, menos de 4% da nossa rede tem tratamento de esgoto, Rodrigo, o que isso significa para as nossas águas? Significa que toda a água que a gente usa, 80% dela vai virar esgoto. Então, se tu está usando 100 litros de água por dia, 80 litros vai virar esgoto. Aqui eu vou beber 1 litro de água, o meu corpo vai excretar parte dessa água. Cocô e xixi. Pronto, vai virar esgoto. Tá. Vou lavar a mão, que seja a água da pia também, com sabão e tal, vai embora, virou esgoto. A água do banheiro, quando do você banheiro, toma banho. tudo vai virar esgoto. Então, toda a água de consumo humano que nós utilizamos, cerca de 80% dela vira esgoto. E esse nosso esgoto vai para onde? Quando a gente fala que ali em torno de 4% só é coletado e tratado, está dizendo que só 4% desses 80 litros que vai ter alguma destinação correta. Os outros, que vai dar o quê? 10%, 8%, dali 3 litros e pouco, né? Esses 4%. Então, os outros 76 litros, vamos colocar assim, vão continuar indo para o meio ambiente e poluindo. E solo. Vão para onde? Aqui no caso de Belém, esse esgoto não tratado, ou seja, essa água do chuveiro, esse cocô e xixi, toda essa água da nossa cozinha, isso vai para onde? Solos e rios. Ponto. A água vai para o solo, esse esgoto efluente vai para o solo, vai contaminar o solo, e o que chegar na drenagem que vai ser levado para os rios, vai para os rios. Dos rios vai para o mar e vai fazer aquele ciclo da água que a gente já conhece. Então, quando a gente vai para o Cumbu, tomar banho ali no É um Cumbu, perigo. a gente está sendo contaminado com essa água desse esgoto não tratado. As vazões são muito altas. Então tem muita água natural ali do rio vindo. Então, limpando. ele está diluindo, depurando, né? Ele está diluindo. Agora, se tu está tomando banho do lado de um banheiro, a água do banheiro vai para o rio. Tu vai estar tomando banho provavelmente com a mesma água que alguém está colocando para fora no banheiro. Então existem cuidados que devem ser tomados. Então, no caso da gente que vive nas cidades, é importante que a gente entenda que essa nossa água que a gente usa na nossa casa, ela está indo para os nossos solos e para os nossos rios. Quando a gente fala desses estabelecimentos que estão ali no Cumbu, desses restaurantes e tal, eles têm esse tratamento? Eles podem investir nesses tratamentos. Mas eles têm? A diferença, quando a gente está na cidade, a gente consegue fazer sistemas coletivos. Uma rede que vai passar e vai coletar o esgoto de todas as casas naquela rua. Ali já é diferente. A gente não vai conseguir montar uma tubulação que vem ali beirando o rio, coletando o esgoto de todo mundo. Mas a gente pode fazer um sistema individual. Sistema de tratamento de efluentes individual para cada local, para que eles possam ali, então, fazer seu saneamento. Tem restaurantes que tem restaurantes que não tem hostels que tem, outros que não tem, e por aí vai. Então, é uma questão de investimento, mas nesse caso, individual. Você acha que é perigoso a gente tomar banho nessa água de frente, nessa água que está mais próxima da cidade? Você recomendaria que a gente tomasse banho nos igarapés, são mais seguros? Como é que funciona? Não, eu creio que tem alguns cuidados que precisam ser tomados. A gente estava fazendo uma análise hidrodinâmica do Tucunduba. E a gente percebeu que, por exemplo, quando a maré começa a baixar, a água que vem da cidade toda vem descendo o Tucunduba. Então, o Tucunduba vira um mar de esgoto. Quando ele chega no Rio Guamá, a gente consegue perceber a diferença da cor. Da cor do esgoto do Tucunduba vindo para o Rio Guamá e do Rio Guamá. Então, fica uma mancha ali, como se fosse um encontro do Rio Negro e Solimões. Onde é que a gente consegue ver isso? Na universidade, ali na saída, na foz de Igarapé-Tucunduba. A gente consegue enxergar isso. Só que nesse caso, essa mancha é esgoto, não é a cor do exato, Tucunduba. ela é esgoto in natura. Acontece que muitas vezes a gente está no Cumbu e a gente pode perguntar para os moradores lá no furo do Cumbu. Esse esgoto ele consegue atravessar 1 quilômetro de rio e chegar lá no furo do Cumbu. Dependendo da maré e dependendo do período, digamos assim, né? Que existem marés que são mais altas, mais fortes, a lua consegue fazer uma lançante maior, então por aí vai. Mas existem alguns momentos que o esgoto que vem da cidade consegue atravessar o rio e chegar ali nos furos. Então, o ideal é
conta com a sabedoria dos ribeirinhos, pergunta para os ribeirinhos, não pergunta para o dono do restaurante, pergunta para o ribeirinho, que ele vai te orientar, vai te dizer se está sujo, qual é o melhor horário para tomar banho. Corre o risco de pegar uma hepatite, corre o risco de pegar uma série de doenças virais, hídricas, leptospirose. É normal, eu remo, sabes bem. Às vezes eu remando, tem um ratinho morto lá no meio do rio, barriguinha cheia d'água. Nossa. Então acontece, então precisa tomar alguns cuidados Rodrigo, também. como é que uma cidade na Amazônia, uma cidade que é metrópole da Amazônia como Belém, e que vai receber o maior evento climático do mundo, ainda está lidando com seus resíduos de uma forma tão precária? Isso é um problema que não foi também gerado nos últimos 2 anos, nem nos últimos 10 anos. É um problema crônico. Imagina ter uma empresa que trabalha com gerenciamento de resíduos, mas ela não foi sequer listada. Ela foi feita por uma concessão ou por uma determinação da justiça. Quem é que regula isso? Quem é que diz que o teu preço está certo, que o teu preço está errado? Então, era uma bagunça generalizada. Eu acho louvável agora a iniciativa da prefeitura por começar a colocar cada um dentro do seu quadrado no processo, trazer Isso está falando da legalidade. licitação do lixo. Sim, sim, sem dúvida. Isso é louvável. Agora eu tenho um contrato que foi feito por uma licitação. E esse contrato não vai acabar aqui com a minha Exato. gestão. Esse contrato vai Vai ser. continuar. E outra coisa, o cara vai pedir, o dono da empresa vai pedir reajuste de preço. Tá bom, tá aqui, tem um contrato vigente, o reajuste do seu preço vai seguir esse contrato. Como é que era feito quando não tinha contrato? O dono da empresa tá aqui, olha, esses são os preços que eu quero agora que sejam reajustados dessa forma, porque o mercado isso, a pandemia aquilo, parará. Tu não acha estranho, por exemplo, a crise do lixo de Belém ter acontecido depois da pandemia? Não parece ser estranho. A gente saiu de uma pandemia onde a construção civil, onde os serviços todos, eles encareceram demais. E para você bancar isso, bater no peito, não, tá bom, você quer 20% de reajuste? Não existe isso. Uma barra de ferro que custava 9 mil reais, dependendo da construção, em 2019, em 2022 estava custando 23 mil reais. Então, de 9 para 23 é uma diferença de preço muito grande. Então, a gente conseguiu colocar agora os pingos nos is. Tá faltando o quê? Onde colocar o lixo? A situação de Marituba ainda está acontecendo por ordem de justiça. Quando solucionar isso, que o sistema estiver todo funcionando, com uma empresa listada, no caso um consórcio, também organizado a questão de onde lançar esse lixo, né? Onde tratar o destino final desse lixo, e todo o ciclo estiver bem alinhado, aí eu digo que nós alcançamos o ponto satisfatório. E o que a gente tem sob perspectiva para essa questão do lixão de Marituba? Aí é difícil. Eu creio até que tem outros nomes que são mais adequados para falarem, Mari, sobre isso. Porque Não, mas sobre na tua ótica, o que é que tu imaginas para essa destinação do nosso lixo? São muitos entes e interesses envolvidos. O meu interesse enquanto cidadão é que a empresa continue recebendo os resíduos. Eu não posso dizer que não. Vou colocar onde isso? Assim como o interesse da atual gestão é que ela continue recebendo. Mas o interesse do empresário que hoje está ali, certamente é que tenha um reajuste de preços, que sejam algo mais satisfatório para ele, mas tem outra questão que ninguém está discutindo. O aterro de Marituba, ele foi projetado para um tempo e para uma quantidade. E quando atingir isso? E a justiça continuar obrigando a ir para lá o resíduo, o que vai acontecer? Crimes ambientais vão acontecer, porque o sistema de drenagem do aterro não vai mais dar conta e tudo mais. Tem um limite ali, né? Beleza, eu sou o dono hoje, eu sou o empresário de lá, estou recebendo obrigado da justiça, eu não tenho mais capacidade de receber, o sistema todo entrou em colapso, começou a contaminar solo, lençol freático, pá. O que a justiça vai fazer depois? Ela vai assumir que foi ela que me obrigou a receber? Ou ela vai me obrigar ainda
a lidar com esses prejuízos ambientais que ocorreram. Então, é muito complexo. Então, essa questão do muito, lixo muito também complexo. é algo importante da gente conversar aqui. A gente já está, inclusive, procurando um especialista para a gente falar dessa questão de lixo, mas também é outro ponto muito importante, porque como é que a gente pode falar dessa cidade que vai receber a COP30 sem a gente falar da destinação adequada para os nossos resíduos sólidos, para o nosso lixo? Agora, com relação ao que a gente estava falando dos rios, Rodrigo, a minha pergunta é: por que o nosso rio, que recebe todo esse esgoto, ainda não virou um rio Tietê, como em São Paulo? O volume, ele é muito maior, o volume dele de água é muito maior. O volume está muito associado ao tamanho da bacia. Então, se tu estiver em Ourém, lá na ponte de Ourém, indo para Capitão Poço, aquela ponte, aquele rio que passa ali debaixo da ponte é o mesmo rio Guamá que está passando aqui, chegando aqui no Portal da Amazônia. Então, ele é muito extenso. Então, se tu imaginar que toda a chuva que cai nesse local, que toda a recirculação de água subterrânea, que a flora, tudo vai passar e vai vir nessa calha, é um volume de água muito grande. A gente tem que acender uma vela e orar e agradecer a Mãe Natureza Sim. desse lugar onde nós estamos, né? Porque isso que tu estás falando é em função da bênção que a gente tem dessa abundância de água. E o que a gente analisa também, que apesar de acender uma vela e agradecer, é o grande problema. Porque os políticos enxergam isso como, não precisa ser feito algo, porque está dando conta, a natureza está dando conta de resolver, né? Então, e se um dia não der mais conta, como é que vai ficar? É a pergunta aqui. A gente tem sobrecarregado essa capacidade que que essa força, né? Que essa força ancestral que é Pachamama, que é Gaia, que é a Terra, tem de se regenerar. Então, por isso que a gente está vivendo essa que a gente chama de crise climática. Na tua visão, falando desses nossos recursos hídricos, o aumento do nível do mar em função da crise climática, ele vai prejudicar a gente aqui, essas metrópoles da Amazônia cercadas por rios? Eu não digo as metrópoles em si, mas todas as regiões que estão próximas do nível do mar. Então, Belém, é uma cidade plana, como a gente havia conversado, que tem quase a metade do seu território até 4 metros do nível do mar. Então, significa que o nível do mar 0, até 4 metros aqui é a distribuição de 40% da nossa cidade. O que significa dizer isso? Que se a gente tiver um aumento de 1 metro no nível do mar nos próximos 10 anos, já uma parte da cidade vai ficar, se não for feita estruturas, né, hidráulicas, diques, contenções e tudo mais, existe o risco de parte da cidade já ficar inundada. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui de forma bem prática. Semana retrasada, a gente estava ali passando pela doca, e aí o nível do rio estava alto e a doca inteira alagou. Então, a gente está falando que se subir o nível do mar, a gente vai ser impactado com esse tipo de efeito frequentemente, é isso? Sim, sim. No caso, por nós sermos afetados pela variação das marés, principalmente. Isso vai fazer com que a gente tenha mais frequência nessas questões de inundações. Por ser uma metrópole, inundações urbanas, que vão mudar o dia a dia das áreas urbanas, mas existem soluções. E quais seriam as soluções? Por exemplo, a Estrada Nova, toda a área da Estrada Nova, ela foi construída para ser um dique. Então, ali do Guamá... O que é um dique? Do Guamá até o Portal da Amazônia, foi feito um sistema de contenção, uma barreira, para que o rio, nas suas variações de maré, não invadisse a cidade. Ali tudo era um alagado, o bairro da Condor era 100% alagável, então toda aquela região era alagável. Construíram um dique, um cinturão de proteção, para fazer com que, subindo ou baixando a maré, a água não conseguisse passar. Só que ele foi construído década de 40, 50, 60, por ali, pelos ingleses que começaram. Só que a variação de maré naquele tempo, a década de 70, a maré chegava até 3,70. Hoje, 2024, a maré chega a 4,10. Então, se o cara fez um dique para 3,70, agora a água já passa dele e passaria. O pacto seria justamente resolver esses problemas de infraestrutura, atualizar, modernizar essas infraestruturas. Essas áreas da cidade que estariam sujeitas a essas enchentes, na verdade, essas inundações urbanas, a gente ter um sistema de proteção
para que não houvesse problemas maiores. Como é que tu vês a crise climática e essa ameaça? Na tua visão, como é que a gente vai começar a sofrer? Na verdade, a gente já começou a sofrer, né? Com altas temperaturas, Sim. com desregulação de chuvas. Na tua visão, o que é que tu vê assim, de maneira mais prática para a população entender que realmente a gente está vivendo essa crise climática? Vendaval, né? Casas sendo destelhadas em Belém, em Ananindeua, coisas que a gente há anos não via nada parecido e passaram a ser frequentes também. Pensando como projetista, é algo que eu acho que vai ter que ser naturalizado no Brasil em si e na Amazônia eu acho que poderia ter um passo inicial. Todos os projetos de infraestrutura urbana, de drenagem, água, esgoto, resíduo, seja o que for, eles já partirem também junto com os projetos, os seus estudos de concepção, com planos de monitoramento e análise de mudanças climáticas. Por quê? Porque o projeto que antes tinha vida útil de 20 anos, com as mudanças climáticas, qual é o impacto na vida útil desse projeto? Primeira resposta. Ele foi projetado para ter vida útil de 20 anos, mas as mudanças climáticas encurtaram essa vida para 10 anos. Então era um investimento que eu planejei para 20, que na prática só vai funcionar em 10. Se tu não souber disso, tu já está planejando e pautando todo o planejamento da cidade de forma errada. Pronto. Entendi. Então a gente tinha que estar medindo isso Constantemente e associando aos investimentos da cidade, aos projetos que vão ser investidos na cidade. Fiz uma galeria de drenagem gigante, que é para daqui a 50 anos ainda não estar preocupado mais com drenagem nessa área, fazendo a manutenção, tudo certinho. Mas a mudança climática veio, daqui a 30 anos eu tive problemas. Então, era para ter feito a análise de mudanças climáticas que poderia ter evitado esse erro, né? Rodrigo, a gente vê que Belém é uma cidade que a gente se esqueceu, né? Que os nossos canais, eles são rios, né? Eles fazem parte dessa nossa bacia hidrográfica. Então, se a gente for olhar do ponto de vista mais sensato, essas deveriam ser as áreas mais nobres da cidade, né? E que viraram áreas marginalizadas, porque ali a gente tem o despejo de esgoto a céu aberto. Tu vês uma solução para esses nossos canais? Tu acha que a gente pode pensar e sonhar um dia desses nossos canais revitalizados? Sim. Tem o projeto da São Joaquim que vai sair agora. Mas tu imaginas Belém se reconectando com esses rios urbanos, com esses nossos rios internos que são os canais? Qual foi a cidade que tu disseste que tem 100% de esgotamento sanitário? Maringá, 100% de esgotamento e tratamento de esgoto. Pronto, olha, no dia que nós tivermos como Maringá, isso é possível. Você vai poder, por exemplo, estar lá na DOCA, canalzinho novo, como tem um projeto novo apresentado, né, do governo do estado de um parque linear. Você realmente vai poder estar que nem a figurinha lá. Nadar na DOCA? Descalço, com o pezinho na água, lendo um livro. Se tiver 100% de esgoto sanitário. Enquanto não tiver, não tem como. Não tem como, porque o que tornou essas periferias que ainda têm contato com os canais em áreas de violência, em áreas marginalizadas, foi a insalubridade. Então, se a gente não consegue sanear, se a gente não consegue tirar a insalubridade, a gente não consegue chegar num ponto de virada dessa qualidade ambiental. Quando a gente vê esses vídeos que chegam muito pra gente aqui no BT, choveu, alagou e a população tá ali nadando nos canais. O que essa população tá exposta? Todas as doenças de veiculação hídrica, né? Então, leptospirose, como a gente já comentou, diarreia, toda a série de doenças de veiculação hídrica está ali diretamente associada. Isso é um problema de saúde pública, mas também é uma forma de protesto da população. Se for parar para pensar, né? Uma forma que a população tem de protestar contra problemas que são corriqueiros, contra a casa que teve que levantar um pouco mais para tentar trazer um pouco mais de qualidade de vida, salvar os móveis, colocar os idosos num andar mais alto e tudo mais. Acaba sendo uma forma de mostrar, talvez para o mundo, com a tecnologia, com a informática, que olha aqui, em Belém do Pará acontece isso, eu estou fazendo isso. Parece super estranho, realmente não deveria acontecer, mas é a forma que eu tenho de extravasar, digamos assim. De levar com bom humor esses problemas que são transtorno na vida das pessoas, né? Agora, tu falaste ali da maquetezinha, do que
seria possível se a gente tivesse 100% de tratamento de esgoto. Para a gente encerrar, Rodrigo, nosso tempinho já está chegando no final. Tu acreditas um dia nessa realidade, a gente vivendo em harmonia com os nossos rios? Espero estar vivo. E eu estou trabalhando para isso. E assim como tu estás trabalhando para isso, como muitos Não, é meu outros sonho. colegas Eu passo estão... ali naquele canal do Água Cristal, indo para casa da mamãe ali na Marambá, e eu olho para aquele canal e eu falo, gente, meu sonho Sim. de vida é ver um dia esse canal revitalizado. Então, assim, existe muita gente trabalhando para isso. Tu acreditas nessa realidade que viveremos essa realidade um dia? Eu espero viver essa realidade, como eu falei, eu estou trabalhando por isso, assim como eu sei que tu estás trabalhando por isso, e várias outras pessoas estão trabalhando por isso. Mas tu acha que tu vai estar vivo para A ver gente isso? conseguir integrar natureza e as ações desenvolvidas pelos homens, né? Enquanto tiver uma briga, uma quebra de braço no caminho, por lucro excessivo, pela diminuição da qualidade de vida em detrimento dos interesses de terceiros e tudo mais, a gente não vai conseguir alcançar. Eu espero estar vivo para Falaste viver o isso. problema da gente sincronizar, né, as questões da natureza, do meio ambiente com as questões das cidades desenvolvidas Sim. pelos homens, né? Aí eu até anotei aqui, desenvolvida pelos homens, porque eu penso muito, né, nessa construção dessa sociedade patriarcal que só visa o lucro, que é uma característica do sistema capitalista, né, que vai Sim. passando por cima da natureza, que vai passando por cima do meio ambiente, sem perceber que quando destrói a natureza está destruindo a si mesmo. Sim. Muito bom te ouvir, Rodrigo. Eu ficaria aqui o dia todo tendo essa aula de saneamento, de recursos hídricos. Te agradeço muito. Quer deixar algum recado? Não, só agradecer a oportunidade. E eu já disse que sempre precisar, pode contar comigo para uma conversa boa aí sobre saneamento. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai vai continuar conversando sobre esses temas que fazem da nossa Amazônia, desse nosso bioma, um lugar único no mundo. Falando sobre as nossas soluções e também sobre as questões e os problemas que a gente vive. Obrigada, até a próxima.